Fala, meus bacanos! Está começando mais um vídeo do canal Antropofágico. Eu sou Loni Domingues e este é o seu canal de ciências humanas de um jeito diferente. E galera, hoje a gente começa uma série de vídeos sobre Durkheim. A ideia é fazer aí uns 3 ou 4 vídeos falando tudo o que você precisa saber sobre Durkheim, Émile Durkheim. Então, se você não entendeu aqueles conceitos de anomia, fato social, solidariedade que Durkheim trabalha, assiste esse vídeo até o final e aproveita e já deixa aí o seu like. Já diz o ditado, né, galera? Pai é quem cria. E é por isso que Durkheim é comumente considerado o pai da sociologia. Comte foi quem fez o filho, mas foi Durkheim quem criou. Durkheim foi quem criou o primeiro departamento de sociologia, portanto, ele foi o primeiro professor de sociologia. Foi o primeiro a assumir uma cadeira de sociologia em uma universidade. Isso em 1895, na França. Ele também fundou, em 1898, a revista Como é que fala isso aqui? L'Année. E ele também fundou em 1898 a revista Anais de Sociologia, L'Année. Durkheim escreveu obras como O Suicídio, Regras do Método Sociológico, Formas Elementares da Vida Religiosa e tantos outros. Durkheim nasceu na França em 1858, vindo de uma família tradicional de rabinos. Estudou em escolas tradicionais como o Liceu Louis-le-Grand e na Escola Normal Superior de Paris. Durkheim criticou muito duramente as instituições de ensino francês, principalmente as universidades, por focarem demais no ensino literário e pouco no ensino científico. A formação inicial de Durkheim inclui direito e economia, que é a base da sua formação, a filosofia, que foi uma disciplina que ele ministrou nos liceus franceses, as ciências da natureza a partir da perspectiva de Herbert Spencer, que foi um pensador que influenciou bastante as suas concepções e modelos biológicos aplicados à sociologia, e também os estudos psicológicos a partir do laboratório de psicologia experimental de William Jung. Podia ser mais João, né? Mais fácil de falar. Dá pra perceber que o cara não é fraco, né, galera? E antes da gente entrar dentro da teoria durkheimiana, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico de Durkheim. Como eu falei no início, Durkheim nasceu em 1858, ou seja, Durkheim está vivendo um período de reorganização do Estado francês. A consolidação da Revolução Francesa, que se dá no início do século XIX, ou seja, Durkheim estava vivendo a França que Comte estava preocupado em compreender anos atrás. E se você não viu o vídeo sobre Comte, eu vou deixar o link aí na descrição, aí embaixo ou em algum lugar por aqui. Durkheim então vai viver os efeitos da crise napoleônica, as primeiras greves de operários promovida pelo cartismo, que era um movimento operário do período, a intensificação da luta de classes e o surgimento das primeiras organizações sindicais, ou seja, Durkheim está vivendo a crise generalizada provocada pela reorganização do Estado francês. A solução, então, que Durkheim vai encontrar para os problemas da sua época é o fortalecimento da moral coletiva. Na visão de Durkheim, apenas uma nação com uma moral coletiva forte o suficiente é capaz de atravessar crises. Isso quer dizer, galera, que a moral é o centro, o cerne da sociologia durkheimiana. E a ciência, na visão de Durkheim, é o que impulsionaria o fortalecimento de uma moral coletiva. Moral é comportamento, são as regras de convivência, são as regras morais, as regras sociais da sociedade. Portanto, na visão de Durkheim, as regras morais, os valores morais são os únicos capazes de superar crises. E por que Durkheim pensa desse jeito? Durkheim nasce em 1858, ou seja, ele nasce um ano após a publicação do curso de filosofia positiva de Augusto Comte. E o positivismo, como nós vimos no outro vídeo, foi uma das correntes de pensamento mais influentes durante o século XIX. Durkheim é um herdeiro legítimo da teoria positivista de Auguste Comte. Mas a gente precisa entender por que a moral é tão fundamental dentro da teoria durkheimiana. Durkheim vai escrever um texto publicado no final do século XIX chamado O Individualismo e os Intelectuais. Nesse texto,
ele vai criticar duramente uma concepção filosófica sobre a moral muito forte e vigente no período, que é a concepção de Kant a respeito da moral. Para Kant, a nossa moral é conduzida pelo que ele chama de imperativo categórico, ou seja, existe em nós naturalmente algo que nos impulsiona a agir moralmente, ou seja, a nos comportarmos de maneira a vivermos em harmonia, em consonância com os outros, a viver o bem comum. Nesse texto, Durkheim vai dizer, olha só galera, o Kant está viajando nessa liga dele aí de imperativo categórico. É isso que Durkheim está dizendo nesse texto. E ele diz isso dizendo o seguinte: se a moral é comportamento, se o comportamento são regras sociais, são regras de convivência, como é possível que exista dentro do indivíduo um imperativo que o faça agir de acordo com as normas sociais? Dessa maneira, ele busca quebrar o argumento dos idealistas a respeito dos comportamentos sociais humanos. Influenciado então pelo cientificismo kantiano e pela perspectiva biológica de Herbert Spencer, Durkheim vai pensar a sociedade como um grande organismo vivo. E é esse organismo vivo responsável por criar, estabelecer todas as regras sociais que o indivíduo vai experimentar durante a sua vida. Ou seja, não existe, na visão de Durkheim, um imperativo categórico. Todas as regras sociais estão na sociedade e nós não nascemos propensos a obedecê-las. Muito pelo contrário, nós nascemos propensos a nos comportarmos diferente da norma social. Isso significa que as normas sociais deverão ser ensinadas em algum momento da nossa vida para nós. Pensando, portanto, a sociedade como um grande organismo vivo, onde cada indivíduo, ocupando uma posição dentro da sociedade, deve se empenhar em cumprir bem o seu papel social, a sua função dentro da sociedade, para que a sociedade se mantenha coesa, sendo uma sociedade coesa e forte para manter a ordem social. E essa influência de Herbert Spencer em Durkheim, fazendo-o pensar a sociedade como um grande organismo vivo, onde cada instituição, cada indivíduo ocupa uma função, tem uma função a desempenhar, é que a sua sociologia vai ficar conhecida como funcionalista. E o funcionalismo de Durkheim, baseado no positivismo kantiano, vai entender que o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Mas o que vem a ser o tal do fato social de Durkheim? Fato social seria toda forma de agir e pensar que é exterior ao indivíduo, coercitiva, ou seja, exerce sobre esse indivíduo uma certa obrigatoriedade, e também é geral a todos os indivíduos de uma determinada sociedade. Então, galera, se fato social é toda forma de agir e de pensar, e formas de agir e de pensar são comportamentos sociais, e comportamento social são regras morais, logo, fato social, portanto, é a moral coletiva. Percebeu como a moral ela é o centro da sociologia durkheimiana, e o fato social ele é exterior ao indivíduo, porque ele não existe dentro do indivíduo, como pressupõe o imperativo categórico kantiano, por exemplo. Se as regras morais não estão dentro do indivíduo, elas só podem estar fora, dentro da sociedade. E é ao longo das nossas vidas que nós vamos aprendendo as regras sociais, as regras morais da sociedade. Todas elas, desde a língua à religião ou ao comportamento jurídico, direito, e por aí vai. No entanto, muitas vezes é doloroso aprender as regras sociais. Lembra quando teu pai te mandava fazer alguma coisa e você não fazia? Ou a sua mãe pedia para você ir comprar algo e você respondia atravessado? E sua mãe e seu pai viravam para você: olha moleque, tu pode fazer isso e tu me respeita, senão tu já sabe. E aí você olhava compenetrado no olhar da sua mãe e você já entendia que a coisa ia ficar feia. Ou quando você fazia alguma coisa que te deixava constrangido diante das pessoas e você se sentia ali humilhado
constrangido, com vergonha. Tanto o comportamento dos seus pais te repreendendo ou essa sensação de fazer algo que não está correto são a coercitividade do fato social agindo sobre você. A coercitividade do fato social é essa tentativa de nos empurrar, nos obrigar a nos comportarmos de acordo com a norma social vigente. Existem muitas formas de agir coercitivamente. A violência, o castigo físico é uma. O preconceito que algumas pessoas acabam sofrendo é outra forma de agir coercitivamente. Quando a gente se comporta de maneira a reproduzir determinados preconceitos, nós estamos com esse preconceito tentando obrigar determinadas pessoas a se comportar de acordo com a norma social que o nosso grupo social defende. Toda vez que eu estigmatizo alguém pela sua cor, pelo seu tipo de cabelo, pelo seu peso, eu estou agindo coercitivamente sobre esse indivíduo, tentando obrigá-lo a se comportar, a parecer como a norma social que eu defendo é. Isso é o elemento coercitivo do fato social. Além do fato social ser exterior ao indivíduo, além do fato social ser coercitivo, o fato social também é geral. Não foi só você que ficou de castigo do seu pai e da sua mãe. Todos nós ficamos e com certeza muitos ainda vão ficar. Não foi só você que fez alguma caquinha, algum comportamento constrangedor e ficou sentindo vergonha, ou fez algo que sentiu que não deveria ter feito e ficou ali sentindo culpa por ter se comportado dessa forma. Todo mundo passou por isso. Ou seja, os fatos sociais são gerais. E eles são gerais porque, em alguma medida, nós compartilhamos as mesmas regras de comportamento social, porque vivemos a mesma sociedade. Regras como respeitar pai e mãe, não cometer incestos, não roubar, não matar, não pegar dinheiro que não é seu, não zoar o coleguinha, sei lá. Todas essas regras de comportamento social são regras que estão estendidas a todos os indivíduos da sociedade na qual nós vivemos. Portanto, o fato social é geral. Porém, galera, existem regras morais, e regras morais você já sabe que são fatos sociais que geram efeitos desagradáveis em alguns grupos sociais ou em alguma parcela da sociedade. E aqui vão alguns exemplos de fatos sociais que geram problemas complicados. O padrão de beleza imposto é um desses exemplos. Muito embora muitas pessoas neguem a existência de um padrão de beleza na nossa sociedade urbano-industrial, o fato é que o nosso padrão de beleza é um padrão de beleza eurocentrado. Existe a preferência por pessoas que se enquadram num padrão de beleza eurocentrado, branco, do loiro, dos olhos azuis, dos olhos verdes, do nariz fino e por aí vai. E isso ocorre porque historicamente se criou uma ideia, uma concepção de que isso é delicado e belo. A ideia de magreza excessiva para as mulheres, do músculo para os homens, também é um padrão de beleza que é uma regra social que acaba gerando problemas desagradáveis. Pessoas que acabam criando uma certa aversão ao próprio corpo por conta de uma regra social que existe, que é imposta a todo mundo que convive dentro dessa sociedade. Outro exemplo seria a ideia ainda vigente para muitos grupos sociais de que as mulheres devem ser submissas aos homens. Isso também é uma norma social que gera problemas muito desagradáveis dentro da sociedade que nós vivemos. Ou mesmo a ideia de que menino veste azul e menina veste rosa. E esse elemento coercitivo muitas vezes não fica só no constrangimento que essas pessoas acabam sofrendo. Muitas vezes isso se transforma em violência física. E você tem aí mulheres que são espancadas, filhos que, por terem um comportamento que não está dentro da norma social da família, que pode ser heterossexual, normativo, e portanto você pode ter um comportamento que seja homoafetivo, e isso pode gerar uma justificativa para um espancamento, uma expulsão da casa, enfim. E isso tudo ocorre porque alguns indivíduos não estão agindo de acordo com a norma social existente. E como diria o antropólogo Lévi-Strauss, isso não é tudo, mas eu vou ficando por aqui.
E se você gostou desse vídeo, que é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre Durkheim, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo e deixa aí o seu comentário falando o que você achou do vídeo. Deixa suas sugestões de temas, eu estou dando uma lida nos comentários, já tem tema lá sugeridos. Então deixa aí o tema que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Toda segunda-feira tem vídeo novo chegando aí no canal. Um beijo pai d'égua para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.